Eu sempre ouvi falar em alergia alimentar, mas fiquei chocado e os senhores constataram isso ontem com a morte do garçom que comeu o camarão. Vamos ver como é que a gente descobre isso. Foi durante uma festa de família que Eduardo descobriu da pior maneira que era alérgico à castanha do Pará. Ele tinha só 15 anos quando isso aconteceu. Eu estava numa festa de Natal com minha família e eu estava comendo um mix de castanha e amendoim. E logo depois de comer uma castanha do Pará, eu comecei a me sentir um pouco mal, minha boca começou a coçar, o céu da boca, os lábios. E aí, logo depois, eu fui pedir para os meus pais, que são médicos, um antialérgico. E por sorte eles tinham, mas mesmo tomando antialérgico, não tive nenhuma melhora. E logo depois, meu nariz já começou a inchar, minha boca, o meu ouvido. Quando eu estava chegando no carro, já estava com muita dificuldade para poder respirar. E por sorte, meus pais tinham uma adrenalina autoinjetável que aplicou no carro mesmo, que já deu tempo de eu chegar no hospital e fazer o resto do tratamento. Cuidado que o garçom Elton Gravata Alves Fernandes, de 32 anos, não teve durante um evento em que trabalhava. Ele estava neste buffet na região centro-sul de Belo Horizonte quando comeu uma paeja de frutos do mar. Elton era alérgico a camarão. Ele confirmou ser alérgico, mas que ele ia arriscar. Ele fez essa refeição, imediatamente ele já sentiu sintomas do choque anafilático, correu para o banheiro, já gritando para que os outros garçons chamassem o SAMU, pois ele estaria morrendo. A festa particular que ocorria no local foi interrompida depois que Elton começou a passar mal. Um dos convidados, que era médico, tentou reanimar o garçom por 3 vezes, mas não adiantou. Foi num prazo de 10 minutos ele já praticamente desmaiado, fazendo bastante vômito. Tinha um médico no local que auxiliou nesse atendimento. Por 3 vezes ele foi reanimado, mas da terceira vez ele veio a óbito. A morte do garçom ainda vai ser investigada, mas pelas reações que ele teve assim que fez a refeição, ele sofreu sim um choque anafilático. Especialistas dizem que isso acontece quando há uma combinação de sintomas alérgicos. E se a pessoa não tiver um medicamento que combata a reação de forma imediata, o choque pode ser fatal. Quando você vai ao alergista, a gente faz um plano de ação para esse paciente. Então, o plano de ação a gente vai explicar tudo que o paciente pode ter e como que ele vai agir. Então, vamos dizer, eu tenho então placa no corpo, né, essas urticárias, então eu tenho que utilizar a medicação tal. Se eu tiver falta de ar, eu vou utilizar outro tipo de medicação. Se eu tiver uma anafilaxia, que é isso quando a gente tem mais sistemas acometidos ao mesmo tempo, pele com respiração, ou pele, vômito, ou a própria hipotensão, a gente tem que usar uma adrenalina, que é a medicação que a gente vai resolver a situação do paciente. Existem adrenalinas autoinjetáveis, né, que a gente utiliza, o próprio paciente pode se aplicar. A médica também explica que é possível conviver com a alergia, desde que a pessoa tenha o hábito de se prevenir. Às vezes a criança tem alergia a leite, ovo, trigo, soja, são alergias às vezes que elas passam. Tá? Principalmente o leite e o ovo. Tá? Agora, essas alergias, principalmente o camarão, são alergias já mais duradouras, né? Castanhas, e provavelmente o paciente vai ter a vida toda. Ele tem que saber o que ele tem, prestar atenção naquilo que ele come e ter a medicação adequada para estar utilizando no momento que ele tiver uma reação. Para Eduardo, já são 8 anos com a nova rotina. Sempre que ele vai comer algum alimento industrializado, fica de olho nos rótulos. Se tem castanha do Pará, ele passa longe. E se por algum deslize ele passar mal, carrega no bolso o medicamento que pode salvar a vida dele. No início, todo o alimento que eu pegava diferente, eu ficava na dúvida, eu lia se tinha algum traço ou não, se poderia ter algum traço, porque a gente não presta atenção nisso antes, né? E depois eu fiz os testes alérgicos para poder confirmar a qual tipo de alimento que eu tinha alergia mesmo. E hoje em dia eu ando com antialérgico na carteira, ando com adrenalina também, para se acontecer eu posso estar mais preparado.